Fluminense e Atlético Mineiro se enfrentam neste sábado à noite. E também temos uma informação muito delicada sobre o zagueiro Manuel. Quem lembra do Manuel, que estava aí suspenso, estava aí afastado, na verdade, por doping. E agora teve aí a sentença confirmada, a suspensão dele confirmada. Ele teve uma suspensão de 8 meses pela Conmebol, uma das mais baixas nesse caso de antidoping. Então vamos ver aqui como que ficou a suspensão e as informações sobre essa notícia. Lá você pode encontrar lá no GE e eu vou ler aqui junto com vocês. Manuel do Fluminense pega 8 meses de suspensão por doping e pode voltar a jogar em fevereiro. Zagueiro testou positivo para a substância ostarina, mas conseguiu comprovar que a contaminação foi acidental. Ele poderá voltar a treinar a partir de dezembro deste ano. Ele inclusive ficou aí treinando a parte, no caso, não treinou com os jogadores, treinou sozinho com o personal lá, com alguém. Talvez, não sei se é do Fluminense, mas treinou separado. A defesa do atleta foi feita pelo advogado Marcelo Franklin, uma das principais referências do antidoping no Brasil, que já defendeu atletas como César Cielo, Pedro Barros e Etienne Medeiros. A pena base para a ostarina é de 48 meses. Provamos o doping acidental e a culpa mínima dele. Quero agradecer ao Fluminense na pessoa do Mário Bittencourt pelo apoio. Esse daí foi o que o advogado falou, O advogado Marcelo Franklin falou sobre o caso. Cara, 48 meses, cara. Ele poderia ter ficado muito mais tempo do que ele ficou, O que eu acho até um absurdo. Tipo assim, se ele tomou acidentalmente, 8 meses é muita coisa, cara. Eu acho um exagero aí da Conmebol, na minha opinião, Mas quem sou eu para criticar a Conmebol? É capaz da Conmebol me multar por estar criticando ela, Igual ela faz todo jogo. Manuel foi suspenso preventivamente por doping depois de testar positivo para a substância ostarina, após um exame realizado após a goleada por 5-1 em cima do River Plate no Maracanã, pela fase de grupos da Conmebol Libertadores, no dia 8 de maio. Ele nem havia entrado em campo na partida, mas foi sorteado pela entidade. Desde então, o zagueiro mantém a forma física, fazendo um trabalho aí com o personal nesses últimos meses. Cara, eu lembro desse jogo, ele nem entrou em campo, ele estava, acho que, recuperando de lesão, e no mesmo momento depois do jogo, ele acabou sendo pego de surpresa, acabou sendo pego de surpresa, assim como todos os torcedores do Fluminense, Ninguém imaginava que ele teria sido pego no exame de doping, e como ele mesmo provou, foi acidental. Graças a Deus não foi 48 meses, Mas vamos falar do que importa, que é esse jogo do Fluminense e Atlético Mineiro no Brasileirão, 30ª rodada, na verdade, 30ª rodada do Brasileirão, lá na Arena MRV. O jogo vai ser às 10 horas da noite, e o Fluminense não tem uma margem muito boa aí de vitórias contra o Atlético Mineiro. No Brasileirão são 62 jogos, 25 vitórias do Atlético, 20 empates e 17 vitórias do Fluminense. É um retrospecto aí um pouco negativo que a gente tem contra o Galo, E a gente tem que focar, cara, porque eles estão aí abaixo da gente, O Fluminense está em 8º, eles estão em 7º com 46 pontos, a gente está com 45, um ponto separa as duas equipes. Eles têm 9 derrotas, a gente tem 10. O último retrospecto deles, no Brasileirão, as últimas 5 rodadas, eles venceram 3 e perderam 2. Já o Fluminense venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Então a gente tem que focar, porque não é só focar na Libertadores, não. A gente tem que focar no Brasileirão também, como eu venho sempre falando aqui nos vídeos. Se a gente ganhar, a gente vai subir um pouco mais aí. Talvez a gente fique em 7º lugar nessa rodada, se a gente conseguir vencer. O que vai ser difícil, porque a gente está com alguns desfalques importantes, o que é o caso do Germancano, Paulo Henrique Ganso, e também o Felipe Melo não deve comparecer nesse jogo. O jogo vai ser às 10 horas, como eu falei. O árbitro da partida vai ser o Rafael Claus, FIFA, e de São Paulo. As assistentes serão a Neuza Inês Bach e Marcelo Carvalho Van Gasse, também FIFA, tá? Todo mundo ali, FIFA. Já o VAR fica com o Rodrigo Guarizo Ferreira, do Amaral, também FIFA. O jogo vai ser transmitido no canal Premier, canal pay-per-view aí da Globo, então não vai ser transmitido em canal aberto. O Fluminense vem de uma vitória aí bem
larga, né, com muitos gols, 5-3 contra o Goiás, jogando em Volta Redonda. Poderia ter sido até 7-3, mas o Fluminense conseguiu vencer de virada, né? Teve lances ali que repercutiram bastante, que é o caso do Marlon, né? O Felipe Melo também saiu lesionado, não vai jogar também o jogo contra o Atlético Mineiro, inclusive, ele já está fazendo tratamento. Ainda não se sabe se ele vai estar de fora da final ou não, mas acredito que não esteja. Até o momento ninguém falou nada, acho que não deve ser nada grave. E, cara, a gente tem que focar nesse jogo, porque é um jogo que vale muito. O Atlético Mineiro vem de vitória contra o Bragantino, segundo colocado, né? Ganhou na casa do Bragantino, conseguiu aí fazer uma vitória boa e vai chegar com moral, né, para esse jogo. Mas antes do Bragantino, eles perderam contra o Cruzeiro no Clássico, jogando em casa, lá na Arena MRV. Então, pode acontecer deles perderem o jogo contra o Fluminense, mas também eles chegam com uma certa moral por terem vencido o segundo colocado. Então, a gente tem que ficar com o alerta ligado. Estamos com alguns desfalques importantes, que é o caso do Jean Mancano, o artilheiro do Brasil, né? Então, mesmo assim, a gente tem que fazer gols, né, e conseguir essa vitória, mesmo com as dificuldades. Eu acho que para esse jogo seria o ideal ir com um time misto, na minha opinião. Eu acredito que deve acontecer isso, eu acho que o Diniz deve mesclar um pouco o time, e no jogo contra o Bahia, colocar o time completo reserva, né? Que eu acho que tem que ser assim, né? Contra o Bahia tem que ser 100% reserva, não tem como. Na véspera da final tem que ser reserva, cara. E a provável escalação do Fluminense para essa partida vem aí com Fábio, Samuel Xavier ou Guga, Marlon e David Braz na zaga. Diogo Barbosa vai entrar no lugar do Marcelo, André ou Alexander, Martinelli, Daniel, Arias ou Ione Gonzalez, Keno ou Lima e o John Kennedy de centroavante. Então, de cara a gente já pode perceber que o Diniz pode aproveitar alguns pontos, né, alguns setores do time e colocar um jogador reserva para deixar um time mais misto, né? Que é o caso aí do Guga, Alexander e o Ione Gonzalez e Lima, né? Já que o Arias e o Lima jogaram aí a partida inteira contra o Goiás, pode acontecer do Diniz chegar no momento do jogo, poupar eles no começo do jogo e botar no final, né? Não deixar eles de titulares. Eu acredito que, na minha visão, eu acho que o ideal seria poupar ali ou o Arias ou o Keno, né? Porque são dois jogadores ali que criam bastante, né? Então você poupando um deles, né, você dá mais uma segurança para o time. E também eu acho que o Guga merecia uma vaga de titular nesse jogo. Até pelo fato da lei do ex, né? Um pouquinho, mas ele merece uma vaga de titular, né? Tem alguns jogos que ele não joga e também o Samuel Xavier precisa de um descanso, né? Merece um descanso porque, pô, o cara tá chegando na final da Libertadores, se ele se lesionar aí pode acontecer uma coisa bem grave. Já o Galo vem com dois desfalques importantes, que é o Betaglia e o Vargas, que estão lesionados. A provável escalação do Atlético Mineiro é a seguinte, é o Everson no gol, Saravia, Bruno Fux e Maurício Lemos. Arana na lateral esquerda, aí vem o meio com Otávio, Zaratio e Alan Franco. Já o ataque vem com Pavão, Hulk e Paulinho. Sem dúvidas, o ataque do Atlético Mineiro é um dos melhores do Campeonato Brasileiro, né? Com Hulk e Paulinho. Paulinho vem fazendo uma temporada muito boa pelo Atlético. E sem falar que ele é tricolor, tá? Paulinho, ex-jogador do Vasco, é tricolor. Né? Ele já falou várias vezes que assistia jogos do Fluminense, né? Inclusive. Então, é um cara aí que um dia, com certeza ele quer um dia jogar pelo Fluminense, né? Com a camisa do Fluminense. E sem dúvida ele está fazendo uma temporada muito boa e não tem como não falar do Hulk, né? O Hulk é um cara muito bom, um craque, na minha opinião. O Campeonato Brasileiro ele vem sendo aí um jogador muito importante para o Atlético Mineiro, decisivo em alguns jogos. Então a gente tem que ficar com o olho aberto para esses dois jogadores importantes do Galo, que é o Paulinho e o Hulk, né? Que são ótimos jogadores no ataque. E a gente está com problemas na defesa e problemas no ataque, né? A gente está com David Braz e Marlon. Marlon, eu acho que, na minha opinião, vem fazendo boas partidas nesses últimos jogos, né? Desde quando foi o jogo de ida da Libertadores lá contra o Internacional, ele foi bem, entrou bem, vem jogando bem, na minha opinião, eu acho que ele tá bem. Eu não entendo essas vaias que a torcida faz para ele, sinceramente não consigo entender, mas a gente perde um pouco porque a gente não vai ter o Nino, né? O Nino tá lesionado ainda, então não foi nem relacionado, nem viajou com o elenco e tá fora da partida. E tem o David Braz, que tá voltando de lesão,
vai jogar aí de titular. E ele entrou também no segundo tempo, no jogo contra o Goiás, mas não está, né, naquele ritmo 100%. Mas é o jogo para ele jogar bem, né? O jogo para ele ter a sua chance e voltar aí a jogar bem. Vamos torcer. O jogo começa às 10 horas, tarde demais, né? 10 horas. E vamos torcer para que a gente consiga aí sair com uma vitória ou pelo menos um empate. Eu acho que um empate também seria uma boa pra gente. Vou ficando por aqui, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos aqui. Siga a gente nas redes sociais, lá no Instagram e lá no Twitter. Se você quiser adquirir sua camisa do Fluminense, igual essa daqui que eu estou usando, tem outras camisas lá, acesse o site da Gold Off Camisas e adquira sua camisa do Fluminense com 15% de desconto. É só você colocar o cupom Libertadores lá no site e conseguir o seu desconto lá bonitinho, beleza? Tamo junto, valeu, saudações tricolores e é nóis. Tamo junto.